Seja bem-vindo ao canal Enoque Palavra de Fé. Esse quem vos fala é o evangelista Enoque. Antes de tudo, amado, peço que se inscreva no canal, ative o sino, deixe o seu like, que é muito importante para o nosso canal. Também aí na descrição está nosso Facebook e o nosso Instagram, onde tem algumas palavras edificantes para a sua vida espiritual. E nesse vídeo de hoje, nós vamos ler uma passagem que se encontra no livro segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 5, no seu verso 25 ao 34, que diz assim: Certa mulher que havia 12 anos e tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo o que tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por destra entre a multidão e tocou nas suas vestimentas, porque dizia: só tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíram, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos: Vê que a multidão te aperta e diz: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem os fizeram. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste seu mal. Amém, amados? Amados, isso é uma história muito forte. Essa mulher, ela estava praticamente separada do convívio, tanto da família como da sociedade, porque essa mulher era considerada como impura e ela não podia estar junto à sociedade. Então, amados, ela estava em uma situação difícil. Creio eu que ela teve um sangramento normal, teve que se afastar em um período de tempo, mas aquilo foi se alastrando. E creio eu que foi acabando a sua esperança. A Bíblia nos relata que ela gastou tudo o que tinha. Creio eu, não diz a palavra, que aquela família poderia ser uma família de condições financeiras, porque a Bíblia diz que gastou com muitos médicos, mas nada se aproveitou, só ia piorando a situação daquela mulher. Mas diz a Bíblia que aquela mulher, ela viu falar de Jesus. Quem sabe que alguém falou para ela. Eu não sei porque ela não poderia estar transitando no meio da sociedade. Agora tomou uma atitude. Ela tomou, aleluia, teve uma determinação e fé de ser curada. E ela praticamente ela se arriscou, mas ela foi ao encontro de Jesus. Creio eu que também Jesus não de cura para aquela mulher, mas Deus esperou ela ir até ele. Jesus sabia, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. E amados, o que eu quero trazer nessa passagem que nós lemos, eu botei um tema nessa mensagem. 5 pontos de vista sobre a mulher da hemorragia de sangue. E eu quero trazer essa palavra para nossas vidas espiritual neste momento. E o primeiro ponto de vista
é que aquela mulher tinha uma enfermidade e sabia que tinha. Qual a sua enfermidade? Amados, nós temos algo na nossa vida, na nossa caminhada, que sabemos que às vezes nos afasta da presença de Deus. Mas necessitamos e carecemos de reconhecer que temos essa enfermidade. Porque quando nós reconhecemos que temos, a gente vai obter uma vitória da parte de Deus. Às vezes a gente passa como esquecido, como nada, aleluia, está acontecendo. Acostuma até às vezes, não, eu vou viver na presença de Deus assim, isso aí não vai me levar a nada, nem a piorar, nem a melhorar, mas é engano. Ela pode lá na frente nos trazer muitos problemas. Essa mulher, creio eu, que ela foi passar um período de hemorragia. Um período de sangramento como todas as mulheres têm, que é conhecido de nós todos. Mas foi 12 anos de sofrimento. Mas ela reconheceu. E quanto tempo você tem na presença de Deus e não quer reconhecer que tem uma enfermidade? Se você fosse tão perfeito, não estava mais aqui na terra. Mas tem coisa na nossa vida que Deus sabe que nós temos, mas necessitamos e carecemos de se humilhar na potente mão de Deus. Se arriscar até em perder algo, como aquela mulher se arriscou a sua própria vida, mas para ganhar a cura. Às vezes nós temos que renunciar algo aqui na terra para obter a vida eterna. Qual a sua enfermidade? Não ligue para mim depois para dizer, fale com Jesus. Ele sabe, está esperando a tua atitude. Qual a sua enfermidade que tanto lhe causa problema na sua vida espiritual? A sua enfermidade que você ainda não reconheceu, que pode trazer problema até no meio aonde você convive. Porque Jonas, como desobedeceu a Deus, todos que estavam no barco pereceu. Acã, quando pegou as coisas que não era para pegar, desobedeceu a Deus, toda a sua família pereceu. Qual a sua enfermidade? Ela pode causar problema tanto para você como para quem está perto e convivendo com você. Essa mulher do fluxo de sangue, por causa da enfermidade, ela teve que separar. Porque se ela se aproximasse e quem tocasse nela seria impuro igual a ela. Reconheça a sua enfermidade para que Deus possa, aleluia, lhe dar a cura da sua enfermidade espiritual. Segundo ponto de vista, esta mulher buscava uma solução e não tinha encontrado. Você tem buscado a solução? Se ainda não encontrou, é porque tem que reconhecer. Enquanto ela procurou uma solução diante dos homens, ela não encontrou, diante da medicina, ela não encontrou. Mas quando ela resolveu e viu falar de Jesus, o quadro dela mudou. E na minha e na sua vida não é diferente. A gente que serve a Deus, tem coisa que só Deus pode resolver em nossa vida. Às vezes, há alguma enfermidade que está em sua vida, você tem procurado os homens, mas ele não vai poder lhe ajudar.
Só Jesus, porque essa enfermidade, ela é espiritual, só Deus pode curar. Cuidado para que essa enfermidade, o inimigo conhece, que você não reconheceu e pode ser uma brecha na sua vida espiritual. A Bíblia diz que aquele que está em pé tem que se cuidar para que não caia. Aleluia. A Bíblia diz que examinai o homem a si mesmo. Eu tenho uma história que gostei muito dessa pequena história que eu ouvi. Que chegou um rapaz para fazer um serviço em um restaurante. E o garçom foi passando com alguns materiais para a cozinha e caiu um grão de milho sobre o chão. O garçom não se preocupou porque era tão pequeno e aquele jovem, aquele rapaz que estava trabalhando também não se preocupou e aquele milho permaneceu no lugar. E diz a história que no final da tarde, aquele rapaz que estava ali fazendo um serviço no restaurante, chegou o horário de ele se despedir daquele lugar. E ele pegou os seus materiais e foi saindo para ir embora. E aquele milho ainda se encontrava lá. Diz a história que ele escorregou naquele milho e ele foi à queda. E lhe causou danos. Assim é a vida espiritual. Um pecadozinho pode lhe derrubar e você perder uma tão grande bênção que é a salvação da alma. Então essa enfermidade, para você pode ser pequena, mas reconheça que tem e corra atrás para que Deus lhe liberte verdadeiramente dessa enfermidade. Esta mulher buscava uma solução e não tinha encontrado. A solução da sua vida é Jesus. Mesmo na presença de Deus você tem buscado e não tem encontrado porque você não quer reconhecer. Não quer reconhecer. Jesus sabe. Ele disse, reconheça, filho. Reconheça que você tem essa enfermidade e precisa ser curado. Diante de Deus não há justificativa. Não brinque com a graça. Salvo por uma vez, salvo por todas. A minha Bíblia diz, se perseverar até o fim, será salvo. Seja alvo às suas vestes. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Aleluia. Aleluia. O terceiro ponto de vista, ela ouviu falar de Jesus, que certamente despertou grande curiosidade naquela mulher. Seja cada dia curioso, não pelas coisas dos outros, mas a buscar Deus. Porque quanto mais você busca, mais você reconhece as suas falhas. Quanto mais você busca, você reconhece a sua fraqueza. Quanto mais você busca, você alcança as benevolências de Deus. Deus ele veio para nos libertar, curar. Sem Deus não somos nada, somos caco entre os cacos. Somos vermezinho de Jacó, somos pó e cinza. Saia do salto, enquanto há tempo. Púlpito vai passar, microfone vai passar, mas a palavra, aleluia, da salvação permanece para sempre. Não deixe se levar essa enfermidade do eu na sua vida. Reconheça hoje e busque a Deus enquanto se pode achar.
quarto ponto de vista. Esta mulher se tornou uma mulher de convicção. Temos que ter convicção. Temos que fazer uma, aleluia, aplicação pessoal em nossa vida. Temos que pegar a Bíblia, assim como a gente sai para a rua e se olha no espelho para ver se a roupa está toda, aleluia, no seu devido lugar, certinho, uma gravata, seja lá o que for, faça com a palavra de Deus espelho para a sua vida, para tu reconhecer a sua enfermidade. Diante de Deus não há jeitinho brasileiro, terra. Jesus, ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Jesus veio para desfazer a obra do diabo. Jesus pegou aquela mulher que aqueles homens vieram trazer e foi pega em adultério. Cuidado com sua enfermidade. É bonito, né? A palavra logo no princípio, cadê seus acusadores? Né? Mas depois Jesus fala, mulher, vai e não peque mais. Pecado é igual câncer, ele mata. Reconheça a sua enfermidade, porque diante de Deus não há justificativa. Cuidado com os evangelhos amaciantes. Você não é roupa, você é carne. E do pó você veio e do pó voltará. Mas o Espírito vai para Deus que é de Deus. Mas se tiver lavado e remido no sangue do Cordeiro, entrará pela porta. Reconheça a sua enfermidade. Quinto ponto de vista, aquela mulher teve um encontro marcante. Quanto tempo você tem na presença de Deus? Já teve um encontro marcante? Reconheça a sua enfermidade para que o encontro seja marcante com Deus e Deus lhe dê uma vitória em nome de Jesus. Aleluia. Foi um toque especial, um toque com fé e com convicção. Temos que ter fé e convicção que Deus, aleluia, é o nosso Senhor, Salvador da minha e da sua alma. É por isso que precisamos, carecemos, cada dia, pedir a Deus, implorar ao Senhor, Pai, me ajuda nas minhas fraquezas, na minha incredulidade. Como falou, Jário falou, aleluia, para Jesus. Antes de, aleluia, de Deus ir até a casa de Jário, Deus curou a mulher que estava com hemorragia. Mas Jário, ali naquele momento, disse, me ajuda na minha incredulidade. Peça a Deus para lhe ajudar na sua enfermidade que tanto lhe causa atribulação. E às vezes peca, pode ser uma murmuração, pode ser um vício, seja lá qual for, Jesus está vendo. Jesus está vendo. Cuidado. É hora, não jogue o lixo para debaixo do tapete. Não jogue, porque passado o tempo vai estar muito lixo e pode lhe trazer consequência na sua vida espiritual. Diante de Deus nós vamos prestar conta. Aleluia. E disse que Jesus disse, alguém me tocou. A multidão apertava Jesus. Segundo, disse que Pedro falou, mestre, a multidão te aperta. E tu diz, quem te tocou? Ele disse, porque de mim
saiu virtude. Não importa a multidão onde você adora a Deus, esqueça a multidão e faça um encontro marcante com Deus, para que dele saia a virtude e você alcance a cura da sua enfermidade. E para que ele diga diante de você: filho ou filha, vai, a tua fé te salvou, serás curado deste seu mal. Eu nasci no lar cristão e o inimigo conhece a minha e a sua fraqueza, porque antes nós passamos por lá. E eu vi ali o meu pai. Não reconheceu a sua enfermidade. E foi nessa enfermidade que ele caiu, a brecha abriu e ele caiu na fé. Se escorregou no grão de milho e se afastou da presença de Deus. E o estado dele foi pior do que o primeiro. Uma casa que tinha abundância passou a ter escassez. Uma casa que tinha paz passou a ter atribulação. Sabe por quê? Porque por causa do erro, Deus, Adão e Eva estavam no paraíso e foi expulso por causa da desobediência. Reconheça a sua enfermidade para que Deus possa lhe curar. Tu é a comieira, tu é a luz e o sal da terra. Lembre que José foi levado para o Egito, mas quem governou o Egito foi José. Não foi o Egito que governou José. Venha como está, mas permaneça diferente, porque há diferença de quem serve e quem não serve. Seja toda maneira de ser santo. Nós temos uma mente de Cristo, temos que fazer a diferença nesse mundo que jaz no maligno. Cuidado com essas igrejas das portas abertas, porque Jesus, a porta é estreita e o caminho é espinhoso. Vai passar. Cuidado, porque neste lugar sua enfermidade não é curada, porque encobre, mas Jesus, ele vê tudo. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Mais uma vez eu te peço, inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos, ajude esse canal a crescer. Esse canal é nosso. Shalom. Que Deus abençoe cada um de vocês abundantemente. Que essa palavra Deus aplique em nossos corações. Reconheça a sua enfermidade e Jesus vai lhe curar para a honra e glória do santo nome dele. Amém? Até o próximo vídeo.